Porque, além né, de se sentirem envergonhados, porque há muito tempo, né, já tem um bom tempo o Atlético não tinha essas situações, e isso remete a um passado longínquo ou não, de momentos em que o Atlético teve muita vergonha ali, o Atlético teve muita vergonha, né, de não ter lugar para treinar, de não ter CT, de não ter uma série de coisas. E existe um receio, né, óbvio, de quem passou por isso da situação atual. E principalmente quando se fala em contratações, de saber como é que vocês vão fazer para contratar se o clube está devendo. Você disse aí que tem gente para pagar, obviamente, mas o Atlético corre risco de um transfer ban, o Atlético corre risco até numa questão fora do que diz respeito à esportiva, né, que é com a própria entrada do Cuiabá em relação ao Banco Central, né, na situação do Rubens Menin. Então você tem uma série de situações e eles ficam pensando, eles estão perguntando aqui, o Paulo Black está falando, não, nós vamos ter criatividade para contratar, né? Nós vamos tentar fazer da melhor forma possível, mas que segredo é esse de contratar sem ter muito dinheiro? Que segredo é esse de contratar? Porque a gente sabe que o chamegão, né, o que a gente fala popularmente, né, a assinatura de um poderio econômico, como é o caso dos menins, ela faz muita diferença, né? Como é que vai se fazer para trazer jogadores para esse time se realmente não tem esse dinheiro e ainda deve? Dimara, vai ser a função, né, que a gente exerce, vai ser a estratégia que usaremos nessa janela. Não necessariamente eu entrei em janela de contratação em outros clubes com um orçamento no verde, né? Então a gente precisa agir mesmo com essa dificuldade financeira, uma situação delicada. Agora, o torcedor ele precisa saber, o torcedor do Atlético, ele vive o Atlético 24 horas, eu sei muito bem o que é isso. Sim. Então, a situação hoje, ela é uma situação delicada, o que não significa que amanhã ela vai continuar sendo delicada, até pelos movimentos que a gente vai fazer. Quando eu digo que eu não estou autorizado a aumentar a dívida do Atlético, eu estou pensando no Atlético amanhã. Talvez a gente não vá à janela para fazer grandes investimentos nesse momento, mas pode ser que no ano que vem a gente consiga fazer um equilíbrio maior. A gente teve, eu não sou um especialista em finança, eu não sou especialista na finança do Atlético, estou no clube há 4 meses, apesar de conhecer o clube há mais de 40 anos, mas a gente teve esse ano um atraso na abertura da Arena MRV, que nos prejudicou financeiramente. A gente tem esses milhões não recebidos de outros clubes, e eu ouço desde que eu cheguei que há uma expectativa de uma nova captação no mercado de capitais, que também ainda não aconteceu, que talvez, se aconteça, a gente consegue dar um equilíbrio maior. Ano passado, o Atlético teve uma arrecadação recorde, mas também teve um pagamento recorde, e de juros a gente tem aí um valor muito alto, que atrapalha esse lado financeiro. Talvez não atrapalhe o operacional, que ano passado até deu positivo, mas isso interfere no investimento e interfere na parte financeira. Então, essa equação exigência esportiva e dívida é o desafio que eu tenho, que a minha equipe de trabalho tem, mas isso não vai fazer com que a gente não seja bastante ativo e use criatividade, use estratégia em prol do clube. E, como eu disse, nós não pretendemos reduzir a desportividade e a competição. Agora, assim, só pegando antes do Vini fazer a pergunta dele, quando você fala então que o Atlético tem milhões para receber, são milhões que o Atlético tem para receber, então? Então, são milhões. São milhões, o que não interfere no endividamento, né? O endividamento é muito grande, mas que existem. São clubes que também atravessam situações financeiras como o Atlético atravessa. E tem clube hoje que tem até um benefício de recuperação judicial, e que ele não vai te pagar em 1 e 2 anos, vai te pagar em 10, 15. É, Então a gente é uma realidade que ela é global, sabe, Dimar? Ela não é do entendi. Atlético, né? Tem clube que a bola está entrando e ninguém está falando de parte financeira, mas a parte financeira está parecida com a nossa. É porque a gente tem um holofote maior mesmo, né?
pela nossa história, pela torcida, e é natural que isso aconteça. Então, eu acredito que esse planejamento, ele passa muito por enfrentar essa realidade. Então, quer dizer que o fato de ter milhões para receber não interfere também na questão do endividamento do Atlético. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Gilmar, coisa.